Porquê continuar a investir num ETF do S&P 500? Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se chegaram agora, vou pedir então, por favor, que cliquem no botão subscrever que está aqui em baixo para poderem fazer parte deste projeto. Daqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. E hoje vamos falar então aqui do motivo pelo qual continuo a investir no S&P 500, pelo qual considero que continua a ser, de facto, uma maneira mais fácil de nós investirmos, de entrarmos até mesmo no mercado de ações e de continuarmos a ter o nosso dinheiro a render. Vamos agora passar então aqui para a tela do meu computador. Pois já estou aqui então no meu computador, como vocês podem ver, estou no site da corretora XTB, que é a corretora que apoia este vídeo. O link vai ficar aqui em baixo na descrição para poderem conhecer a mesma. Eles neste momento estão a oferecer gratuitamente, basta registarem-se o e-book As Indústrias do Futuro para conhecerem a opinião dos especialistas, dos analistas financeiros aqui da XTB sobre as indústrias que poderão ser promissoras nos próximos tempos. Quero também aqui indicar que eu vou estar presente na 10ª edição do Investing Day, que vocês podem já também inscreverem-se, é totalmente gratuito e vai estar presente tanto em Lisboa como no Porto. No dia 18 de novembro temos então a sessão no Porto, no dia 25 de novembro em Lisboa. Eu vou estar em ambas as cidades a falar aqui sobre um tema que me é muito familiar, que é o caso da liberdade financeira. Portanto, participem nesta 10ª edição, é só dedicar então o vosso sábado a esta temática, a este tipo de evento totalmente gratuito, basta registarem-se aqui através do link que vai estar na descrição e poderem então garantir o vosso lugar. Vão existir outros especialistas a falar sobre várias matérias e, neste caso, vão ter também aqui a minha presença para falar, como eu disse, deste tema que tanto me diz. Relativamente, então, a este tema da liberdade financeira, faço aqui, então, um aponto com aquilo que é, neste momento, o meu principal investimento, que continua a ser os ETFs relacionados, então, com o S&P 500, que é basicamente um ETF que mede as principais empresas norte-americanas e acompanha este índice, digamos assim, que faz essa medição. E neste momento vocês têm algumas possibilidades de poder investir neste ETF, seja distributivo ou acumulativo. Os valores também estão aqui a diferenciarem-se, tendo em conta que o acumulativo acaba sempre por ser mais dispendioso. Neste sentido, vocês podem começar a pensar nos motivos pelo qual nós podemos investir no S&P 500. Para vocês terem uma ideia, neste momento estas são as principais posições do S&P 500. Temos então a Apple com 7,5%, depois Microsoft, Alphabet, detentora da Google, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta, antigo Facebook, Berkshire Hathaway, do nosso famoso Warren Buffett, United Health Group e JP Morgan Chase, um dos principais bancos de investimentos norte-americanos. Neste momento, para vocês terem uma ideia do que é que nós podemos tirar um pouco também aqui deste artigo, que eu achei muito interessante, da The Motley Fool, tem de facto aqui indicações que o S&P 500 tem sido um investimento lucrativo em todos os períodos consecutivos de 20 anos. Isto quer dizer muito sobre um tipo de investimento, obviamente que, digamos, rentabilidades passadas não representam rentabilidades futuras, portanto nós temos sempre que arriscar o nosso dinheiro, o capital não está garantido, e atenção que eu não sou consultora financeira, a ideia aqui é apenas falar sobre este tipo de investimentos para que, de alguma forma, possam começar a procurar mais e a identificar se isto poderá fazer sentido para a vossa carteira, para o vosso perfil de risco. Neste momento, desde 1957, temos então aqui as 500 principais empresas, que é então por isso que se chama S&P 500, e tem sido interessante relativamente nestes últimos anos. E eu posso também aqui indicar que, tendo aqui o exemplo que eles dão, que são cerca de $400 investidos mensalmente, se mantivéssemos um retorno médio anual de 10%, neste caso em 10 anos, $200 por mês daria $39 mil, mas, por exemplo, se investirmos $600 por mês, um pouco mais de 500 euros, nós neste momento, em 30 anos, tínhamos mais de 1,2 milhões, portanto, que seria neste caso relativamente, obviamente, a dólares americanos, de acordo aqui com esta tabela. Mas só para terem uma ideia que, evidentemente, não existe aqui algo que seja seguro, nós não sabemos se vai existir, de facto, um período de bonança nos próximos tempos. O que nós podemos ver são, obviamente, aqui dados históricos. E sobre dados históricos, gostaria também de falar aqui um pouco. Obviamente, podemos tirar aqui algumas ilações sobre os dados passados e, nesse sentido, para terem uma ideia, nas últimas 10 recessões nos Estados Unidos, nós tivemos aqui uma queda de 31%.
2% em relação ao índice SP 500. A verdade é que neste momento, atualmente, conforme estamos a gravar, este índice, digamos assim, caiu já 11%, que pode então significar aqui uma boa altura para ponderarem aqui uma entrada no mesmo, ou se existir uma recessão nos próximos tempos nos Estados Unidos, algo que poderá sempre ficar em cima da mesa, apesar de tudo, isto poderá também continuar a cair e se cair poderá ir até, por exemplo, num bear market, mais de 20%. Claro que isto são estimativas, são coisas que as pessoas vão analisando relativamente a estes dados, os analistas financeiros, e que partilham muitas vezes em sites da especialidade. Contudo, aquilo que eu tenho visto é que investir no SP500 ao longo destes últimos anos, desde que comecei a investir, realmente tem-me dado retorno. E isso é muito bom para aquilo que é a evolução do meu próprio património líquido pessoal. Outro motivo para investirmos ou continuarmos a investir no SP500 tem a ver também com as teorias e estratégias de Warren Buffett, que continua a dar os melhores conselhos aos investidores, principalmente investidores novatos, que não têm muito tempo para perder no mercado, como nomeadamente tentar não bater o mercado, tentar aqui não fazer o designado market timing, porque normalmente essas estratégias são falhadas, tentamos bater o mercado, saber que é a melhor altura para entrar. Então aqui o conselho que ele dá é coloque dinheiro periodicamente num fundo de índice do SP500. Portanto, aqui em Portugal, um ETF do SP500 e, nesse sentido, investir periodicamente para podermos ter o nosso dinheiro a render sem tentar fazer estratégias que estão fora do nosso alcance, que muitas vezes muitas pessoas acham que vão encontrar aquela última ação ou aquele ETF que é o melhor de todos. De facto, às vezes, simplificar é o melhor caminho. E falando, neste caso, deste índice SP500, que nós depois, através de ETFs, conseguimos ter a sua réplica, nós estamos a falar então de cerca de 11 setores do mercado. Temos aqui uma extensa diversificação sobre vários tipos de negócio que existem atualmente e globalmente na nossa sociedade. E isso também é muito interessante para não termos, como se diz, todos os ovos na mesma cesta. E se têm dúvidas em investir na economia norte-americana, a verdade é que das 15 maiores empresas mundiais, 13 são norte-americanas. Portanto, nós estamos a falar aqui da grande economia, digamos assim, continua a ser a número 1 a nível global e, por isso, continua a fazer-me sentido investir neste tipo de ETFs. Relativamente à vossa estratégia de investimento, gostaria também que partilhassem a mesma, se assim quiserem deixar ficar aqui em baixo nos comentários, para poderem, de alguma forma, também partilhar aqui se investem ou não neste tipo de ETFs. Agora vamos passar só para o meu computador novamente para verificarmos aqui na plataforma da XTB as possibilidades de investirem, por exemplo, num ETF do SP500. Acendendo aqui então a plataforma da XTB, neste momento temos então aqui o iShares SP500 distributivo. Neste momento tem o preço de 41,50 dólares, portanto é acessível, vocês conseguem fazer a compra deste ETF mensalmente. Relativamente a estes valores, ele é distributivo e de facto acaba por pagar também aqui dividendos normalmente anuais, portanto é uma maneira também de pensar em se querem essa estratégia ou não. Na minha ótica, obviamente para quem pretende ter acumulação na Bolsa de Valores, criar riqueza na Bolsa de Valores, o distributivo não será a melhor opção, uma questão também de impostos, porque vocês já estão a pagar o imposto que ainda, digamos assim, não estão a usar os dividendos para gastarem os mesmos, estão assim a reinvesti-los, portanto faz-me mais sentido, neste caso, o acumulativo, que neste caso também acaba por ser mais caro. O valor aqui da unidade de participação são 435,86 dólares, portanto, neste momento, à data que gravo, é um preço que não está disponível para todas as carteiras. Obviamente que existem mais ETFs em vários mercados, mas neste caso, hoje trouxe aqui então estes dois para ficarem com uma ideia, digamos assim, do intervalo de preços que existe nos vários tipos de ETFs ligado então ao SP500, nomeadamente em várias bolsas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram mesmo, vou pedir então que deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Eu espero-vos no próximo.